de julho de 2025, Léo da Foco, agora sim, começando. O João estava em um perfil e o Léo da Foco está aqui no perfil da Editora Foco, onde fazemos as nossas lives. E hoje eu vou conversar com ele, João Vitor Rosati Long, uma das vozes mais proeminentes do país na questão da responsabilidade civil e das redes sociais, que traz hoje não só a novidade de estarmos lançando a nova edição de Direito Digital, da qual o João é coordenador junto com o Guilherme Magalhães Martins e também autor de um artigo interessantíssimo que também versa sobre o Marco Civil da Internet. Olha só, Marco Civil da Internet no Brasil, breves considerações sobre seus fundamentos, princípios e análise crítica do regime de responsabilidade civil dos provedores. Ele escreve sobre isso e também tem a obra magnífica Responsabilidade Civil e Redes Sociais. E esse julgamento, olha aí, o João já está aqui conosco. Deixa do STF sobre a questão da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, para contar um pouco para gente, que é que tá? Fala, João! No link certo! Bom dia! É tipo a gente combinar assim, vamos almoçar no shopping? Vamos, eu vou no Iguatemi, você vai Cada um vai num shopping, me no Dom perdoa. Pedro. Eu, na verdade, estava ali esperando no link, falei, mas por que não me notifica, né? Da onde Isso que ele é vem, né? professor de Direito Digital, né, cara? É verdade. Justamente para ser o contrário, mas vi a apresentação da obra aí, das obras, né, magníficas, enfim. Agradecer muito a Foco por tudo aí. Que isso, meu amigo. E olha, o João é pós-doutor em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universidade do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Paulista, professor e defensor público no estado do Paraná, além, como eu disse, é uma das vozes mais proeminentes da responsabilidade civil das redes sociais no país e vem hoje falar para gente dessa questão do julgamento do STF sobre o Marco Civil da Internet. Então, João, seja muito bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, a Editora Foco, pela oportunidade, pelas oportunidades, né? Já estamos aí, longa data trabalhando junto, então é uma alegria muito grande poder estar aqui nesse dia. Basicamente para falar do que dentro da disciplina que a gente pesquisa, trabalha e dentro dessas obras muito importantes que você falou aí, né, Léo? A Foco sempre sendo uma parceira, acabou aglutinando assim mentes brilhantes, pensadores em grandes obras coletivas, né? Coordenada por mim, pelo professor Guilherme, organizada também pelo Guilherme Musselinho, Direito Digital, já está na sua sexta edição, e também a LGPD, que está indo para a terceira edição, né? Foi lançada aí pela Foco, enfim, essa com a coordenação minha, do professor Guilherme e do professor Faleiros, né? José Faleiros Júnior. Bom, então, o que teve de importante aí, né, essa semana? Eu acho que Não, mas diga. É porque eu queria que você contextualizasse para quem está chegando agora, assim, contar para gente, introdutoriamente, essa questão da importância da discussão da responsabilidade civil no âmbito das redes sociais do Brasil, né? Você ia falar do julgamento, mas eu acho que, João, vale muito a gente ter esse resgate para que você contextualize essa beleza. questão. Você me ajuda? Claro. Na verdade, Poxa, assim, o que teve de importante, né? Antes da gente falar dos termos do julgamento, né? Dizer que, na verdade, redes sociais e responsabilidade civil, tá aí nossa queridíssima LGPD, tá aqui atrás também de mim, né? Ela é uma questão que foi se popularizando no seu uso e na pandemia, assim, se tornou quase que um artigo de primeira mão, assim, né? De primeira necessidade, né? E então, ao mesmo tempo que a gente trabalha, vive, faz de tudo, né, grava live por essas ditas plataformas, né, por esses provedores de aplicação, cresce a questão acerca do sistema de responsabilidade civil aplicados a eles quando você tem danos, quando você tem direitos fundamentais dos usuários violados por meio dessas redes. Então, contextualizando assim o problema, né? Nós estamos toda vez que eu introduzo as minhas falas, sabe, eu sempre resgato que assim já tem aí uns 20 anos quase que nós estamos pesquisando esse tema, né? Da responsabilidade civil na internet. De lá para isso. cá, assim, você teve pelo menos uns 4, 5 mundos que mudaram drasticamente ao longo desse tempo, né? E agora Verdade. a inteligência artificial, então, da forma como está entrando no nosso dia a dia, nas nossas vidas, é talvez um novo e
totalmente renovador, né? Capítulo nesse ponto, sabe? Então, de lá para cá, o que a doutrina passou a se debruçar? Primeiro, você tinha um momento que você não tinha legislação nenhuma e que você não tinha parâmetros de aplicação da internet. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, sabe? Você teve várias legislações, muita jurisprudência construindo soluções para as questões e muitas novas realidades tecnológicas que foram desafiando essas próprias disposições legais e soluções jurisprudenciais para o tema, sabe, Léo? Então, Sim. contextualizando mesmo esse problema, o que você tem no Brasil, né? Nosso querido direito digital, aí já na sexta edição, né? Veja, você tem no início a internet sendo usada basicamente por serviços que a gente pagava para utilizar, isso lá atrás, né? Então, há um bom tempo, alguns não tinham nem nascido nessa época, a gente pagava para usar e-mail, a gente pagava né, para usar provedor de notícias, né? E aí as coisas foram mudando, cada vez mais oferecendo as coisas, os serviços, né, gratuitamente, né? Ou pelo menos de forma aparente, né? Gratuita, porém essencialmente onerosa. Por quê? Porque são os nossos dados, são as nossas informações que circulam nesses aplicativos, nesses provedores, que são, digamos assim, a força motriz desses modelos de negócio. Modelos de negócio que se basearam, e até hoje se baseiam, né, na perfilação dos usuários, né, para usar um termo de um artigo nosso com o queridíssimo professor Faleiros, né, no estabelecimento de perfis dos usuários, dos consumidores, para o oferecimento de publicidade dirigida, ou seja, o livro que você mais gosta, a cor da gravata que você usa, enfim, as coisas que são direcionadas para você. Só que não só publicidade de produtos e serviços, né? À medida que as redes sociais, que aí meados dos 2010 começam a se popularizar, você tem cada vez crescente a inserção de conteúdos dirigidos para os usuários. Então, essa transformação pode ter parecido meio sutil para nós, mas no fundo a inserção dos algoritmos enquanto meio de escolha dos conteúdos que a gente vê, eles foram acontecendo de uma forma tão assim corriqueira no nosso dia a dia, e hoje, né, imagina, 2024, você teve aí o dicionário da Oxford falando do cérebro roto, do cérebro já queimado, né? Quase isso, cérebro quebrado, e do doom scrolling, né? Que é aquele que você fica Rodando mexendo e assim rodando e na rede rodando e rodando. social. Doom scrolling, zombie scrolling, que é o quê? O scroll é você fazer isso aqui na rede social. Todo mundo faz, né? Quem não para ali, tá cansado aquele dia e fica fazendo assim, vendo o quê? Nada, né? Nada. Consumindo absolutamente nada. Consumindo o que o O algoritmo te algoritmo traz, na quer que eu verdade. consuma. Você fala assim, nossa, então, e cara, todo dia, quer dizer, a gente acorda e faz isso, a gente dorme e faz isso, e aí depois vai ver lá no celular quanto tempo você gastou da sua vida, da sua existência fazendo isso toda semana. É meio assustador, né? E é um assustador que, como eu disse, se inseriu no nosso cotidiano. Se inseriu no nosso cotidiano por quê? Porque se em 2001 você teve aquela famosa grande bolha da internet, que fez com que os serviços mudassem o foco, né, para prestar serviços, entre aspas, de graça para o usuário, mas para que ele pudesse, digamos assim, ser remunerado indiretamente, né, esse modelo de negócio ele prosperou bastante e as redes sociais já no início, no fim dos anos 2000, no início dos anos 2010, assim, até os 2020 foi essa vibe, nós ainda estamos nisso em 2025, né? Você teve paulatinamente a inserção dos algoritmos como meio, literalmente meio de escolha do nosso dia a dia. E veja, provedor de aplicações, já para ser um pouco técnico, com o que o Marco Civil traz enquanto conceito, é todo tipo de provedor, todo tipo de ente, tá lá o conceito no artigo 5º do Marco Civil, estou falando aqui sem ler, sabe? Mas tudo que você consome após entrar na internet. Então, você tem o provedor de conexão e o provedor de aplicações. E esse foi um gênero trazido pelo Marco Civil para abranger tudo, sabe? Para abranger desde um site que você acessa de notícias e as redes sociais, né? Embora haja aí peculiaridades e formas de prestar esses serviços que, de alguma maneira, serão muito determinantes no estabelecimento da responsabilidade
civil pelo conteúdo inserido por terceiros. Por Porque esse terceiros. foi o ponto que é o 19, que é importante assim, a gente ser bem técnico nisso, né? Se os modelos de negócios são baseados em criar, como se popularizou, plataformas para as pessoas colocarem o conteúdo, então a questão é a responsabilidade pelo conteúdo inserido por terceiros. Né? Sim. E a cláusula geral que foi trazida pelo artigo 19 do Marco Civil, que é o que está sobre os holofotes agora, então, depois da declaração do Supremo, foi nesse sentido, de dizer, olha, para vedar a censura e promover a liberdade de expressão, essa plataforma, esse provedor de aplicações, só pode ser responsabilizado no Brasil quando houver uma ordem judicial determinando a retirada daquele conteúdo, considerando aquilo ilícito. Então, essa foi a natureza das coisas, essa foi a ideia inicial, né, que se colocou no Brasil e baseado também na legislação americana, da seção 230 do CDA, que basicamente traz essa imunidade para os provedores. Então, contextualizando mesmo esse problema, é isso que nós temos. É isso Maravilha. que nós temos. Nós temos uma realidade que, assim, é muito premente, é muito presente no nosso dia a dia, sabe? É saber quem vai responder civilmente pelo conteúdo que está inserido por terceiros, se a plataforma é só uma plataforma, ou se, na verdade, qual é o papel desses algoritmos e desse modelo de negócio e quais os riscos assumidos por quem lucra através desse modelo de negócio. Esse é o ponto central que nós estamos discutindo aqui. Ô, João, e o seu livro, muito antes de todo esse calor desses holofotes, ele já fazia uma crítica a esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Acho que o meu livro e, assim, parte, né, da doutrina que nós trabalhamos junto, tá aí na segunda edição, estou trabalhando na terceira, já estou adiantando aqui algumas coisas. Maravilha. E essa terceira eu sei que a Foco fala assim, João, publica. Eu falo, olha, vamos publicar sim, mas a gente estava esperando... Na hora certa. A gente estava esperando essa decisão do Supremo, né, Léo? Isso é uma coisa sim. que... o mundo inteiro estava de olho no Brasil, e no caso a gente que pesquisa o tema estava... ali muito com os olhos centrados para o Supremo para ver o que ia ser dito com relação a isso, sabe? Então, qual que é o ponto do artigo 19? Nós já falamos aqui qual foi a alma desse negócio. O Marco Civil da Internet é de 2014, é importante dizer isso. Mas se você for contextualizar até historicamente naquele período, você vai ver que o anteprojeto do Marco Civil, que foi aquilo que foi discutido na sociedade civil, que teve site, que todo mundo se manifestou, etc., e que teve, de fato, uma movimentação da opinião pública na época, ele foi ali meados de 2011, 2010, 2011. Né? E a realidade da internet que se pensou para o artigo 19, que, repito, é uma tentativa de, em alguma medida, seguir a lógica norte-americana de uma liberdade de expressão mais próxima do ilimitado, ou, para usar um termo que é muito utilizado para os defensores dessa visão, de uma liberdade de expressão com uma prevalência a priori sobre outros direitos fundamentais, né? Foi nesse sentido. Olha, então, só vamos responsabilizar esse provedor para proibir a censura e para promover a liberdade de expressão se houver uma ordem judicial. Não que naquela época isso já não existisse, porque a gente já estava saindo do Orkut, entrando no Facebook, em termos de plataforma, de rede social mais utilizada, sabe? Mas ali ainda o potencial, você não tinha o WhatsApp, né, o que inclusive foi excluído pelo Supremo, né, dessa lógica um pouco, mas você não tinha o Instagram, você não tinha TikTok, você não tinha Discord, você não tinha uma série de outras redes sociais que hoje, inclusive, chegam até a assustar pelo potencial danoso e dos ilícitos, dos crimes que são praticados ali sem uma aparente, né? Porque tem fiscalização. Isso é um ponto que, assim, você está falando da crítica que a gente faz lá atrás do nosso livro, e na nota introdutória desse direito digital, assinada por mim, pelo professor Guilherme e hoje pelo professor Mussolini, a gente já, digamos assim, expõe o nosso posicionamento acerca da inconstitucionalidade que nós já víamos desde sempre do artigo 19. Por quê? Porque você vinha construindo uma jurisprudência, e isso foi chegando especialmente no STJ, assim, um pouco baseado no Código de Defesa do Consumidor, um pouco baseado no Código Civil, mas que adotava um sistema de notificação extrajudicial. E que dizia que depois da notificação extrajudicial, o provedor poderia vir a ser responsabilizado pelos ilícitos causados pelos danos, pelos conteúdos inseridos por terceiros, né? E esse é o ponto.
Quando vem o Marco Civil da internet, ele, para nós, dá uma retrocedida. Evidente que o discurso, né, que tem ali é proteger a liberdade de expressão e não promover censura, né? Censura. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente dizia? Olha, no fundo, essa história de vamos deixar para o juiz, porque só o juiz vai dizer o que é lícito ou ilícito. Na prática, era meio que uma coisa que já não estava acontecendo. Porque os filtros de conteúdo das plataformas, que à época já eram bastante sofisticados, mas hoje, então, com a inteligência artificial nem se fala, né? Eles, na prática, já realizavam uma espécie de filtragem, como o próprio nome diz. E eu não vou usar a palavra censura para não usar um termo delicado, sabe? Mas já há uma moderação desse conteúdo, que é um termo que vai começar a aparecer na doutrina para dizer, não, peraí, ao mesmo passo que você diz que eles não são responsáveis só são responsáveis para retirar se um juiz mandar, o que acontece se eles retirarem já achando que isso é ilícito? Nada, porque é o chamado princípio do bom samaritano. Isso é uma coisa que está na legislação americana. É verdade, é o princípio do bom samaritano. Sério? Olha, se você faz isso, você não pode ser responsabilizado. Inclusive, é assim que é chamado, né? A doutrina chama da decorrência da seção 230 lá nos Estados Unidos, né? Olha, se você retirar o que é ilícito, você não vai também ser responsabilizado, porque é o princípio do bom samaritano. Então, no Caramba. fundo, na prática, você já tem uma moderação de conteúdo, você já tem, então, uma filtragem desse conteúdo feito sem regulamentação. Então, esse era um ponto que a gente falava, puxa vida, mas então o Marco Civil retrocedeu, né? Ele acabou, supostamente para proteger a liberdade de expressão, tirando certos limites que as próprias plataformas, deixando na mão dessas plataformas decidir. E agora, no início do ano, quando as plataformas simplesmente quiseram dizer, olha, agora você pode discurso de ódio à vontade, essa é a nossa visão de liberdade de expressão, isso acabou por levar ao mundo uma leitura meio radicalizada do princípio da liberdade de expressão norte-americana, que não é o que está aqui no Brasil, por exemplo. Eu lembro, assim, já faz muito tempo, né, que eu fui num evento internacional e um professor americano falou, tá, então no Brasil é crime se você divulgar uma suástica? E aí eu disse, sim, é crime, está na lei de crime de preconceito, né, Preconceito. expresso, isso está expresso na lei, né? Mas os Estados Unidos não. Pois é, porque nós temos uma proteção da liberdade de expressão ponderada com outros direitos. Isso a doutrina diz e eu sigo assim bastante dessa leitura, sabe? Que é mais próxima da visão europeia, né? E à medida que a Europa, em especial em 2018, por ali, 17, 18, começa a se atentar para esse problema e alterar a lógica da sua regulamentação, né? O Brasil precisava decidir para onde ia, porque o Marco Civil tinha de fato e eu digo tinha porque o Supremo, digamos assim, releu o artigo 19 e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas trouxe alguns têm dito, eu acho que é um pouco exagerado esse nome, mas alguns têm dito até uma espécie de novo Marco Civil da internet, que não é. É só Nossa. uma declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 19, muito na linha do que a gente já falava, tá, Léo? Sim. Ou seja, de que era necessário um incremento da responsabilidade dos provedores para nos proteger do discurso de ódio e aí de todas as subespécies tristes que nós vamos falar, né? Racista, misógino, Misógino. homofóbico, que a própria legislação e jurisprudência brasileira vem defendendo, né? Se você for ao rol de crimes que o Supremo trouxe, como esses crimes que devem ser coibidos pelas plataformas, tá mais ou menos isso, proteção dos grupos vulneráveis, né? Raça, cor, etnia, religião, induzimento e instigação ao suicídio, quer dizer, estou falando aqui aleatoriamente, a proteção das crianças e dos adolescentes, outro tema hiper complexo. Então era o que a gente vinha dizendo nas nossas obras. Olha, no fundo o artigo 19 ele pode até valer como uma regra geral, mas é necessário que a gente tenha regras mais especiais que vão além de uma proteção ampla e quase que restrita da liberdade de expressão. Vou usar a frase do meu querido professor Guilherme, né? Guilherme Martins, que escreve comigo, porque a internet pode parecer, mas ela não é terra sem lei.
né? Então, se ela não é terra sem lei, qual que é a Adoro. lei na internet? A lei que deve valer no dia a dia. Se a gente tem uma lei de crime de preconceito, as redes sociais não têm um amplo espaço de liberdade restrita para isso, né? É. Então, esse era o ponto que a gente já criticava e dizendo, então, que o Marco Civil poderia vir a ser visto como inconstitucional. Só que naquele momento você não tinha isso tão claro. À medida que a história foi avançando e que os riscos foram ficando mais evidentes, né? Riscos sanitários também, que foi colocado aqui, você vender remédio que não. Prescrever remédio que não tem nenhuma comprovação científica, você questionar certas políticas públicas de saúde, tudo isso, assim, não dá, né? Então, justamente por isso que o próprio Supremo deu esse passo e a nossa sentir deu um passo guarnecendo nos, né, que somos doutrina, de posições que nós já tínhamos há algum tempo, sabe? É. Essa decisão do STF, a sua obra, elas parecem convergir com a preocupação da proteção dos direitos fundamentais e da própria democracia no ambiente digital, né, João? Especificamente diante dos fenômenos, como que você disse, discurso de ódio, fake news, milícias digitais. Aprofunda um pouco para a gente essa questão e como é que ela pode ser paradigmática na jurisprudência do STF, que corrobora, direta ou indiretamente, a análise sobre risco que esses conteúdos trazem à esfera pública e a integridade democrática. Né? Houve até, João, não sei se cabe nesse contexto, você falou da questão da defesa, aquele cantor norte-americano, Kanye West, ele A transformou. bola o problema do dia, né? E grave. Então, cabe a gente falar um pouquinho disso aqui também, né? Cara, cabe demais, né? Cabe porque parece que teve a notícia de que ele tá vindo ao Brasil, né? E hoje parte da própria turnê dele, tô partindo de hipóteses, tá? Por favor, Ah, não, que o Kanye West não me processe aí, mas o que a gente tem ouvido é que parte da própria turnê dele lança a mão desses símbolos, né? sim, Que no Brasil é expressamente como crime. Então, como que a gente sim. vai. Como é que a gente Veja, vai. nós estamos falando do mundo offline. Ele está vindo offline para o Brasil, está vindo fazer o show no Brasil. Mas a questão é como fica nas redes sociais, né? Bom, nas redes sociais, a questão está dita, como era antes. Você tinha o 19 do Marco Civil como regra, que adotava o chamado sistema da notificação judicial. Então, o provedor só seria responsabilizado se houvesse uma notificação judicial dizendo que aquele conteúdo específico naquele link era ilícito. E aí, nós já levantamos muito esse ponto em outros textos e também em todos os publicados pela editora Foco, né? Que dizendo o seguinte: olha, veja, o problema é esse, né? E se o conteúdo viraliza? Você vai ter que ficar indo lá link por link, link por link, link por link. Resposta da jurisprudência do Marco Civil, correto. Então, a própria tutela dos direitos fundamentais das vítimas, né? E a gente está pensando em vítimas individuais, mas, por exemplo, essas coisas que são relacionadas a crimes de ódio, por exemplo, eles têm uma dimensão coletiva, né? Então, em que medida que essa história de ficar mandando link seria uma tutela efetiva dos direitos fundamentais? Então, esse era um ponto que a gente já levantava. Mas o 19 trazia essa regra, né? Inclusive nos seus parágrafos, e o Marco Civil tinha essencialmente duas exceções. Uma exceção, que era do artigo 21, que dizia, olha, e eu lembro sempre do meu amigo, que também está nas nossas obras, o Felipe Medon, que diz, a doutrina chamou de pornografia de vingança isso, mas pornografia de vingança é uma subespécie, né? Porque o que o É, Marco Civil trouxe como gênero no artigo 21 e está lá até hoje, né? É a divulgação de imagem de nudez não consentida, né? Então é um gênero amplo, que inclusive pode colocar até as chamadas deepfakes hoje, né? O cara botar sim. lá com inteligência artificial uma imagem supostamente de uma pessoa nua, né? E linkar o rosto com aquilo e tal. Mas isso era uma regra muito específica, no artigo 21. E tinha uma segunda, que essa inclusive é muito criticada pela doutrina e até por nós também, na nota introdutória e também em vários outros textos, no próprio livro Direito Digital, na responsabilidade civil, eu divago com um certo espaço nisso, sabe? Que é o seguinte, são os direitos autorais. Então, como que você explica, né, num sistema de valores em que a dignidade humana estaria no centro e que os direitos fundamentais deveriam ter uma tutela mais forte, né, mais pesada do que os direitos patrimoniais, né, em especial os direitos da personalidade ou situações jurídicas
não patrimoniais, para usar os termos do direito civil constitucional, como que você explica, né, a exceção dos direitos autorais? Bom, você explica por uma questão de lobby político mesmo. Quer dizer, a indústria dos direitos autorais desde o início dos Estados Unidos falou, ó, em nós vocês não pisam, tá? Então, aqui nós estamos falando, vocês são responsáveis sim. E todo mundo, tanto da doutrina jurídica como quem escreve isso em comunicação e outras coisas, né, nota que esse sempre foi um gargalo até curioso dentro do sistema de moderação de conteúdo das redes sociais. Tenta subir alguma coisa com uma música, ou você não consegue, né? Isso é bloqueado na hora. Por Na quê? hora. Porque a lei americana tem essa exceção, né? Porque houve um embate político muito severo na época nos Estados Unidos, e aí, quando eu digo época, é o fim dos anos 90 em especial, que isso se traduziu no Brasil. E aí vão falar, pô, mas direitos autorais, então, vocês podem bloquear, mas discurso de ódio, nazismo, sabe, misoginia, vai Misoginia. livre porque é tudo liberdade de expressão. Então, isso não colava, né? E aí, como que o Supremo, então, fez? O Tribunal Federal, ele declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do Marco Civil da Internet, né? E aí ele, basicamente, já fechando certos capítulos, que, por exemplo, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já abriu essa conversa lá atrás, né? De tentar vedar essas práticas ilícitas, digamos assim, massificadas, que é esse o grande ponto. E a doutrina tem doutrina já criticando a posição do Supremo, e eu acho que isso é extremamente natural, né? Nós também vamos criticar no que a gente achar que vale, mas eu já adianto, assim, eu acho que foi um grande avanço, até saiu um texto ontem meu e do professor Guilherme, né, no Conjur, e a gente falou isso, falou, olha, no fundo você tem ali um avanço dentro do sistema de responsabilidade civil, por quê? Porque aumentou mesmo o standard de proteção de certas vítimas, né? Então, o que o Supremo fez, essencialmente? Ele estabeleceu, para alguns casos, uma presunção de responsabilidade, né? Primeiro diz o seguinte, olha, o artigo 19 tá bom, enquanto não sobrevier uma legislação, né, o artigo 19 continua lá, né, porque é uma inconstitucionalidade parcial e progressiva, mas isso acabou tendo como consequência que o artigo 21 pudesse ser uma lógica aplicável a outras situações, né? Então ele gera a presunção de responsabilidade, né, em caso de anúncios e impulsionamentos pagos, isso é muito importante, e de redes artificiais de distribuição, que são chatbots ou robôs. Eu, pessoalmente, tem gente que está lendo isso como uma espécie de intrusão na inteligência artificial. Olha, pode ser, mas eu vejo isso aqui o seguinte, né? Você presume a responsabilidade não só quando a plataforma coloca lá o seu chatbot e os seus robôs próprios da empresa, tá? Mas também quando ela permite que no conteúdo inserido por terceiros você possa colocar robôs Robôs. responsivos, aquelas fábricas de like, aqueles perfis falsos feitos em massa, né? Tudo isso eu acredito que possa entrar nesse sistema de presunção de responsabilidade aqui já trazido pelo Supremo, tá? E aí, o que o Supremo também avança? Ele fala que nesses casos aí, né? Eu só ilustrei, ele traz um rol bastante extenso, sabe? Que vai desde condutas e atos antidemocráticos até tráfico de pessoas, né? Ele diz que a plataforma ela deve ter um dever de cuidado nessa circulação massiva de conteúdos ilícitos graves, né? E aí, nesse dever de cuidado, diz que ela responde em caso de falha sistêmica. Isso é muito importante, porque me parece que, então, ele diz, olha, nesses casos aqui é diferente. Claro, nós estamos no começo dessa nova regulação, né? Muitas dúvidas ainda estão surgindo e surgirão, porque é a própria doutrina e a jurisprudência e os casos práticos que vão delimitar o quanto disso é aplicável e como vai ser aplicado. Mas me parece que essa lista de crimes, que essencialmente ela chega até a desdobrar assim, conceitos bem práticos e casos bem fundamentais do discurso de Fundamentais. ódio, né, dos discursos de ódio e tal, ele acaba, enfim, trazendo essa falha sistêmica como um elemento muito importante de responsabilização das plataformas, totalmente fora do sistema de notificação extrajudicial ou até judicial. Em suma, é um dever de cuidado que as plataformas têm que cuidar para que esses conteúdos não sejam divulgados e não sejam replicados em massa, como hoje são, né? Incrementando o risco para os usuários. Né? Em termos práticos,
que você acha que vai ter de impacto para o usuário, João? Nossa, assim, né? Eu acho que vai ter o impacto significativo, porque se isso aqui e precisa ser aplicado, porque é uma decisão do Supremo, você basicamente transferiu para as plataformas uma responsabilidade de cuidado mesmo, Cuidado. de moderação, mas uma moderação mais incisiva quanto a esses conteúdos, que não é o Supremo inventou que é Sim, ilícito, né? Ele simplesmente elencou dentro da nossa legislação o que são esses ilícitos graves, sabe? sim. Então, ato antidemocrático, terrorismo, induzimento ao suicídio, incitação ou discriminação de raça, etnia, cor, né, que é a lei do crime de preconceito. Essencialmente, o Supremo está dizendo: olha, você não precisa entrar com uma ação para o juiz determinar, para que você saiba que aquilo é ilícito e venha a ser responsabilizado. Vocês sabem que é ilícito, então filtrem, né? É, porque e isso é uma coisa que ficou muito claro, pelo menos para mim, assim, nas falas dos ministros no julgamento do Supremo, né? As plataformas já praticavam esse tipo de conduta. Essa moderação de conteúdo porque esse é o ponto, né? Tudo bem, para vedar a censura e promover a liberdade de expressão, só o juiz vai dizer o que é lícito ou ilícito. Mas há certas coisas que você não precisa ir para um juiz para ele dizer para você que é Sim, ilícito. sim. Né? Todo mundo sabe que certas condutas são criminosas. Vamos lá, induzimento ao suicídio, quer dizer, Meu Deus do céu. são coisas que. E aí aparece no noticiário que está livremente circulando em certas plataformas. Né? Eu até falei do Discord aqui, que é o que está, digamos assim, no No holofote topo, nos no holofotes, momento. né? Aí vem lá a série do Netflix falando da misoginia, né, da adolescência. Mas desculpa, quer dizer, você não está no âmbito de um exercício lícito da liberdade de expressão. Você está no âmbito de um discurso que é de ódio, de uma questão que deve ser coibida, e uma plataforma privada não pode deixar que isso circule livremente, sob pena de ser responsabilizado. Então, o que vai mudar na prática? Bom, vai mudar que esse tipo de discurso, se Deus quiser, ele não vai circular com tanta facilidade. E, acima de tudo, né, tu te tornas responsável pelo que impulsiona, né? Então, Impulsiona. espero que paremos com o impulsionamento desses conteúdos ilícitos, sabidamente ilícitos, né? Pelos provedores, porque de fato isso vai levar à sua responsabilidade, independentemente de uma notificação judicial ou extrajudicial. É isso que o Supremo disse, e eu acredito que esse que foi o avanço, assim, em termos de releitura desse artigo 19, Releitura. hoje em 2025. Já E agora, 10 anos depois da promulgação da lei, 11 anos, e quase 15 da ideia original, que foi o anteprojeto do Marco Civil da internet. Né? ô, João, e assim, obviamente isso tem esse impacto também para os provedores, mas você vê um desdobramento dessa decisão em futuras legislações na questão do aprimoramento da responsabilidade civil? Então, né, esse é um ponto. Acho que você falou de futuras legislações, né? O Supremo, no fundo, isso também foi objeto de muito debate, tanto antes como agora está sendo depois da decisão, mas em que medida que o Supremo é quem tem que decidir isso, que não deveria ser o Legislativo? Então, na verdade, o Supremo ele faz um apelo ao legislador, tanto que ele fala até que sobreveio a nova legislação, né? Porque no item 13 está muito claro, parece que o Congresso Nacional, para que seja elaborada a legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção dos direitos fundamentais. E veja, o apelo ao legislador é uma técnica de controle de constitucionalidade já amplamente utilizada no Brasil e importada de outros países. Por quê? Porque eu também sou da opinião que, no fundo, seria o legislativo que deveria debater e chegar a essas conclusões. Acontece que a omissão, que omitisse por muito tempo, também é uma decisão, sabe? Então, no fundo, essa inconstitucionalidade ela é progressiva e ela se revelou progressivamente muito nesse vácuo deixado pelo legislativo de manter o artigo 19 na sua redação original e deixar as coisas como estavam, sabe? Então, o primeiro ponto, o Supremo fez um apelo ao legislador e eu acredito que seja o legislativo que, em determinado momento, vá se pronunciar para, digamos assim, trazer as regras efetivas pela via tradicional.
Agora, isso também tem um outro ponto, né? Que é, me parece, que é de uma espécie de objetivação da discussão da própria culpa, né? Lembrando, tá? Se você for a doutrina da responsabilidade civil, e a editora Foco é um dos maiores meios de difusão do conhecimento mais assim, brilhante Refinado. da responsabilidade civil no Brasil, do IBEC, tanta doutrina que é produzida por meio da editora Foco, sabe? E a gente fica muito feliz de poder fazer parte tanto desse instituto como do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, né? Como das publicações da editora, sabe, Léo? Porque a questão o caminho que a doutrina sempre tem apontado para a responsabilidade civil, um deles, né, nos últimos anos, um afastamento da culpa e uma aproximação do risco. Nós vivemos uma sociedade de risco, uma sociedade de massificação de relações jurídicas, então ficar discutindo culpa enquanto pressuposto, estou usando aqui até o professor Anderson Schreiber, né, enquanto um dos filtros para a responsabilização daquele que causa danos, é uma coisa até meio contrafática num mundo tão conectado, tão, enfim, tão massificado como o nosso, sabe? Então, o que o Supremo me parece que fez? O Supremo, primeiro, né, ele disse que não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese, e isso, em que pese nós, que somos da linha do direito do consumidor, achemos que, assim, parece ser meio contrário a tudo que o Supremo disse, porque, no fundo, o que você está tratando aqui é de uma objetivação da responsabilidade, Da mas também eu acho responsabilidade que civil. o 12 que eu digo, né, a natureza da responsabilidade, que ela não é objetiva, segundo o Supremo expressamente. Por quê? Porque o Supremo me parece também que tem uma questão simbólica. Quando você fala de responsabilidade civil objetiva na regulação de conteúdo, há um coro muito grande confundindo isso com censura, entendeu? Confundindo isso com um dever geral de vigilância por parte das plataformas. Que o Digital Services Act, que é o regulamento europeu acerca do tema, a legislação americana e o Brasil não adotam. Nós não estamos impondo um dever geral de vigilância para as plataformas. Estamos dizendo que alguns casos específicos precisam de um dever de cuidado, né? E o resto nós vamos acabar levando para um campo de uma culpa que é mais objetiva, que é mais normatizada, que é mais baseada em parâmetros normativos. Ó, isso é crime, não pode. Não pode, não precisa esperar o juiz, né? No Isso é espelho, crime, isso é ilícito, impulsionar conteúdo antidemocrático. Todo mundo sabe que é crime, quer dizer, você não vai lucrar com isso, a não ser que você queira se responsabilizar junto, né? Então, essa me parece que foi a linha do Supremo Tribunal Federal. Já que não fomos à responsabilidade objetiva, sob críticas daqueles que defendem que esse seria o regime ideal, no sistema da culpa, que é onde nós estamos, nós caminhamos para algo que se afasta daquela culpa tradicional, daquela culpa romana, daquela culpa que deve ser apurada caso a caso, e passa para parâmetros mais objetivos, mais normativos, e com estándares de conduta previamente determinados ou esperados por todo mundo. Quer dizer, eu não quero que minha filha entre em determinada plataforma que nem deveria entrar porque ela é de menor de 18, mas comigo, né, sob a minha supervisão, para ver um conteúdo e lá tem a instigação ao suicídio. Quer dizer, isso não é legitimamente esperado, né? Então, se vamos para o âmbito da culpa, então, dentro do âmbito da culpa, me parece que foi isso que o Supremo mandou, Léo. sim. Ele adota uma posição de responsabilidade civil que se afasta daquela culpa clássica e vai para uma linha de culpa mais objetivada, digamos assim. Objetivada. Ô, João, a gente precisa caminhar aqui para o encerramento, mas você já deu a letra de que você, como uma das maiores vozes e também estudioso, tem se preocupado já com a próxima edição da Responsabilidade Civil das redes sociais. E aí você pode aí dar alguma letrinha de alguma coisa que ainda venha por aí que muito nos interessa? Nossa, não, eu acho que essa agora que veio a decisão do Supremo, essa promessa não é aquelas promessas vazias, não. Ela vai sair mais tardar nos próximos meses, porque precisa sair, né? Eu agradeço até a Foco já publicizando esse interesse, porque de fato engrandece muito a nossa pesquisa e nos deixa muito honrado dessa nova oportunidade, sabe, Léo? O que eu tenho a dizer? Eu acho o seguinte, né? Que a decisão do Supremo ela caminha em algo que parte da doutrina vem levantando
e que eu acho que faz muito sentido, que é o seguinte, né? Nesse mundo contemporâneo, hiperconectado, de tecnologia e tal, o que você tem é esses players, essas big techs, como são popularmente chamadas, né? Que têm atuação em vários, se não todos os países do mundo, e cujas regras, e aí regras criadas unilateralmente por elas, não tem essa força normativa, se você for pensar lá na pirâmide do Kelsen, né? Mas ela, na prática, acaba atuando, às vezes, acima das próprias normas nacionais, né? Isso foi um embate que o Supremo Tribunal teve muito forte com certas plataformas que parecia que não se recusavam deliberadamente a seguir a legislação brasileira e, portanto, a cumprir nossa normativa. Então, na verdade, eu acho, e aí você me pediu uma deixa, eu vou dar uma deixa. Eu começo a me aproximar e e a ter bastante interesse pela ideia de um constitucionalismo digital, né? Do Eduardo Celeste, o próprio professor Faleiros tem coisas sobre isso no Brasil, do professor Ricardo Campos, né? É, da ideia de que, no fundo, o que nós precisamos é de uma reaproximação institucional normativa das normas constitucionais que possam vir a estabelecer novas formas de proteção dos direitos Dos fundamentais, direitos né? fundamentais. Porque Sim. esse é o grande ponto. Então, me parece que, para além das formas clássicas de regulação das plataformas digitais, que a gente já traz nas edições anteriores do livro, né? Direito internacional, a regulação pela tecnologia, a regulação pela lei, né? E a regulação pelo mercado, no fundo, o que nós precisamos é de um novo constitucionalismo mesmo, de uma equiparação dessas normas e de uma nova cultura dentro da proteção dos direitos fundamentais na internet. Repito, de que na internet tem lei, que ela não é, não é um mundo à parte, ela é uma parte do mundo, e daí a gente precisa regular essas condutas de forma adequada, sob pena de termos aí todos esses conteúdos ilícitos, absurdos que nós falamos, sendo quase que naturalizados, né, no nosso dia a dia das redes sociais, e definitivamente a gente precisa avançar nesse ponto. Eu acho que esse é o caminho que nós vamos seguir para a terceira e próximas edições, se Deus quiser. Se Deus quiser, Ele quer, João. E nós te agradecemos muitíssimo por manter essa linha de coerência, de ser um farol nessa questão da discussão da responsabilidade civil com as redes sociais, porque é como o Guilherme bem disse, né? Parece, mas não é, né? Não é, exatamente. Muito bom. João, obrigado, querido, pela sua participação. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus, com saúde e que passem aqui para rever e ouvir esses temas importantíssimos que o João trouxe nessa questão do julgamento do artigo 19, parcialmente inconstitucional, da lei do Marco Civil da Internet. João, obrigado. Obrigado, meu querido. Com Deus, forte abraço para todos aí da Foco. Amém. Valeu demais por estar aqui conosco.